Boa noite, irmãos do Caravana. Hoje irei fazer a prece inicial. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, estamos aqui reunidos em seu nome para mais um encontro. Envolva-nos com suas bênçãos de amor para que possamos aprender tudo o que necessitamos no dia de hoje. Envolva também a nossa irmã Valéria, que fará a exposição. Pedimos em nome de Deus para iniciarmos mais um ótimo estudo. Graças a Deus, em que assim seja. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Mais uma vez estamos aqui para a nossa noite de estudos, dando continuidade hoje à questão 257 do Livro dos Espíritos, que na verdade não é uma pergunta, mas Kardec faz um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Essa questão foi iniciada na terça-feira passada pelo nosso irmão Leonardo. Eu vou ficar com essa questão central hoje e na terça-feira que vem a nossa irmã Glória faz o desfecho desse ensaio. Então vamos lá. Essa parte que me coube começa dizendo assim: durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Nós já tínhamos visto isso, né, logo no início desse capítulo, quando eu falei sobre as sensações, da importância do perispírito e que é através do perispírito que a gente armazena as sensações quando estamos na vida corpórea. Esse trecho vai dar muita ênfase à questão do perispírito. Então, vamos ver o que Kardec continua dizendo nessa questão sobre o perispírito. Ele diz que o perispírito é o fluido nervoso, é o agente da transmissão da sensação ao espírito, que se dá de duas maneiras. Quando estamos encarnados, ele tem um canal limitado, que é o corpo. Então, é através do corpo que o perispírito se utiliza para transmitir as sensações ao espírito. E no desencarnado, essa sensação ela se torna geral. Por isso que o espírito ele não tem uma dor localizada, ele tem uma dor generalizada, porque ele não se utiliza mais, ele não tem mais o corpo morreu, o corpo morre. E o espírito que vive, ele sente essas sensações através da armazenação que existe dentro do perispírito. Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 1 da segunda parte, quando ele fala da ação do espírito sobre a matéria, ele nos dá uma definição das características do perispírito. Ele diz que o perispírito é fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós. É claro que aqueles que têm mediunidade ostensiva conseguem ver, né, o perispírito, mas em geral ele é invisível para nós. Ele é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Então, é o perispírito que faz essa ligação entre o corpo material e o espírito. Ele é o transmissor da vontade do espírito ao exterior, atuando sobre os órgãos do corpo. Então é ele que transmite essa vontade, porque na verdade tudo que a gente aprende, tudo que a gente na vida encarnada a gente vai adquirindo, isso fica para o espírito, não para a matéria. O nosso corpo morre, mas a gente continua evoluindo enquanto espíritos.
E a função do perispírito é muito importante, porque é ele que faz essa ligação, esse armazenamento e a ligação. Quando encarnamos, é através do perispírito que a gente traz para essa vida as características, aquelas tendências, todas que estão no nosso espírito. E ele se utiliza, como diz aqui, dos órgãos do corpo para expressar isso. E quando a gente se desliga do corpo, a gente continua sentindo através do perispírito, porque o corpo não existe mais. Então, todos os espíritos sofredores, quando sofrem, eles sofrem pelas sensações adquiridas através do perispírito. Então, na verdade, ele não sente algo localizado, ele sente uma dor de alma, uma dor generalizada que muitas vezes não consegue nem expressar bem e nem entender, porque apesar de ter a sensação armazenada, ele não tem o corpo para sentir. E isso acaba deixando o espírito muito confuso quando ele está ainda muito ligado à matéria e quando ele ainda é muito denso, um espírito ainda com pouca evolução. Kardec continua dizendo que ele é o fio elétrico condutor que serve para recepção e transmissão do pensamento, exatamente o que eu acabei de dizer, Ele tanto recebe quanto ele transmite. Ele recebe no corpo a transmissão do que o espírito tem e ele também transmite ao espírito aquilo que do corpo ele vai adquirindo cada vez mais em termos de aprendizado. Então, Kardec termina aqui dizendo uma coisa interessante. Ele é um agente misterioso, imperceptível, conhecido como fluido nervoso. Por quê? É muito difícil para nós na matéria entendermos até o que é o perispírito. Eu estou colocando para vocês tudo que eu estudei, pela razão eu estou colocando as coisas aqui, mas muitas vezes é muito difícil, até porque não tenho mediunidade ostensiva, de eu visualizar o que é esse perispírito. Então, Kardec coloca como esse agente misterioso, porque na verdade nós um dia, com certeza, vamos ter essa visão ampla, mas no momento ainda nos é difícil tê-la, Ver o que André Luiz fala sobre o perispírito no capítulo 2 de Evolução em Dois Mundos, quando ele fala do corpo espiritual. E ele nos dá uma definição também do perispírito, colocando algumas características para que a gente aprofunde essa questão. Ele diz assim: o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, urgida de recursos dinâmicos, ou seja, movimento, extremamente porosa e plástica. Então ele tem uma característica plástica, ele se plasma aquele corpo, aquela situação, ele consegue se plasmar diante da matéria, em cuja tessitura as células noutra faixa vibratória, à face do sistema de permuta, ou seja, de mudança, visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço, veja a maneira como ele se comporta, segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, ele adquire formas conforme aquilo que ele pensa de si. Por isso que os espíritos se manifestam muitas vezes com a afeição da última encarnação, aqueles que se manifestam mais na figura feminina ou na figura masculina, e ainda os espíritos mais elevados, eles não têm forma, eles são muita luz. Então aí a gente vê como o perispírito tem, trazido aqui por André Luiz,
essas características de plasticidade, de movimento, de mudança, conforme o que? O padrão vibratório da onde ele está se manifestando. Então é claro que dependendo inclusive do planeta para onde ele vai se utilizar do padrão vibratório daquele local para se manifestar, né? Isso é muito bonito, né? E profundo o que o nosso irmão André Luiz coloca aqui. Continuando na questão 257, Kardec, nesse ensaio teórico, ele diz que o perispírito, a sua essência se torna tão mais etérea quanto mais o espírito se purifica. Aquilo que eu disse, então ele vai se tornar mais luz e mais fluídico conforme ele evolui. Por quê? Porque ele vai se desprendendo da matéria. Ainda continua, né, nessa questão dizendo o seguinte, que as sensações agradáveis, elas são transmitidas ao espírito por meio do perispírito da mesma forma que as sensações desagradáveis. Então, se é agradável, se é desagradável, a maneira de transmissão é a mesma. O que vai diferenciar é a evolução do espírito. Então, ele fala que os espíritos puros, né, para os espíritos mais puros, mais evoluídos, as sensações com uma influência única da matéria não lhe causam nenhuma impressão. Então, não é o toque do violão em si, não é o cheiro das flores que vão causar alguma sensação diferente ao espírito evoluído. Ele não depende dessa influência material para sentir. E interessante que ele continua dizendo, porém, né, eles têm sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer ideia. Quer dizer, o espírito puro, ele não depende, né, das sensações da matéria, da ligação com a matéria, porém, eles conseguem ter essa sensação agradável e um encanto tão grande que ele diz que a gente não tem nem como ter ideia do que é isso. É claro, porque nós ainda estamos na matéria, porque nós ainda estamos muito presos à matéria. Diz também que os espíritos em si, eles têm percepção, eles têm sensação, audição, visão, porém generalizados, eles não dependem dos nossos órgãos, dos sentidos, porque na erraticidade não tem mais corpo, então não depende disso. Eles ouvem sem os nossos ouvidos, eles veem sem os nossos olhos, é algo que não conseguimos conhecer na matéria. Então aqui os espíritos, né, através de Kardec, já colocam como é difícil para nós entendermos essas questões de que eles não têm essa necessidade como nós na matéria. E agora, em relação aos espíritos mais densos, na questão 257, eles dizem o seguinte, que eles percebem os nossos sons, os nossos odores, mas não por uma parte limitada, individualizada, como eu falei antes, né? Não é no pé, na mão, né? no corpo, no pescoço, mas por vibrações do sensório comune 2, que eu não vou entrar muito nessa questão, porque isso é para a glória na próxima, percebem e compreendem apenas pela transmissão do pensamento. Então, os espíritos, eles conseguem e sentem por aquilo que eles pensam, por aquilo que eles têm armazenado dentro de si. E Kardec, né, termina nessa minha parte concluindo de uma maneira muito sábia, falando assim, que a alma ou o espírito tem nela mesma todos os dons, todos os recursos, todas as percepções. Na vida corporal, eles são limitados pela grosseria dos órgãos físicos, da matéria, né? Mas na vida extracorporal, são cada vez menos limitados,
à medida que menos denso se torna o envoltório semimaterial. Sim, meus queridos irmãos. E agora nos perguntamos, de que vale esse ensaio teórico? De que vale tudo isso que Kardec nos diz? Para que serve entender esse ensaio teórico? E quem nos dá a resposta é o nosso querido Espírito Miramês, que nos diz assim: com o conhecimento que agora se tem, trazido à luz pelo ensaio teórico do codificador, e com todas as experiências adquiridas ao longo do tempo, deve-se passar à vivência dos ensinos de Jesus. Eis a resposta. Tudo que aprendemos é para que vivemos os ensinos do Mestre, conhecendo a verdade que oferecerá a coroa de luz, marcando assim a sua dignidade como cidadão livre no campo da vida espiritual. E eu trago aqui 2 exemplos de espíritos ao desencarnar. Um é ainda naquele capítulo do Céu e Inferno que nosso irmão Leonardo também já começou na semana passada, sobre os espíritos sofredores. Eu trago aqui o espírito de Auguste Michel. Auguste Michel era um moço rico, boêmio, gozando largamente e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo de do seu caráter. Sem maldade, antes bom que mal. Era querido pelos seus companheiros de prazer e procurando na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito mal, também não fez o bem. Morreu de uma queda da viatura de um passeio. E aí ele se manifesta na reunião da federação de Kardec, que Kardec tinha as reuniões espíritas, e ele se manifesta dizendo: estou apenas desligado de meu corpo, também posso dificilmente vos falar. A terrível queda que fez o meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser, e essa incerteza é cruel. Ó horrível sofrimento que meu corpo sofreu! E este horrível sofrimento que meu corpo sofreu não é nada em comparação com a perturbação em que estou. Ó que dor! Ó que dor! Vemos aqui um espírito ligado à matéria e no seu sofrimento, no seu desencarne. Agora, o espírito do Senhor Sanson. Senhor Sanson era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que morreu no dia 21 de abril de 1862. E ele, inclusive, pedia que, ao se desencarnar, que o invocassem logo, para que ele pudesse vir ajudar ainda a sociedade espírita, as reuniões, para que entendessem o que acontecia com os desencarnados. E Kardec faz uma colocação sobre ele que eu acho importante, da gente entender que espírito bom, evoluído era esse Senhor Sanson. Kardec diz assim que desde muito tempo o Senhor Sanson já previa o seu fim, mas longe de se apavorar
o esperava como uma hora de libertação. E diz, é o que a fé espírita dá nesses momentos supremos, uma força da qual só se dá conta quem a possui. E o senhor Sanson a possuía em um grau extremo, diz Kardec. E nos dias 22 de abril e 2 de maio de 1862, outras duas palestras ocorreram, e ele se servindo do médium senhor Leymarie, o Espírito Sanson responde a questões mais delicadas da situação do espírito pós-morte. E ele disse, muito feliz por me tornar útil aos meus antigos colegas e ao seu digno presidente. Nas observações do mestre Lyonês, as palestras propiciam um elevado ensino na descrição que ele faz do próprio instante da transição, para o outro mundo, que nem todos os espíritos seriam aptos a descrever esse fenômeno com tanta lucidez quanto ele, o senhor Sanson, viu na sua morte, no seu próprio renascimento, circunstância comum e que devia à elevação do seu espírito. E ele diz, a vida se interrompe e a visão do espírito se estende. Não sentia mais, não me dava mais conta e todavia uma felicidade inefável me enchia. Não sentia mais a opressão da dor. Ele morreu com muita dor, no leito por doença, por dor. E então a gente vê aqui, e eu quis trazer justamente esses dois espíritos para que a gente tenha a noção e para que a gente reflita sobre o que nós queremos para nós, sobre quanto estamos ligados à matéria, sobre o quanto estamos nos preparando, como disse na noite de Conselheiro Daniel, através da mensagem de Santo Agostinho. E se Deus nos chamasse agora, como estaríamos? Então, mais do que nunca, meus irmãos, é hora de pensarmos o quanto estamos ligados à matéria, o quanto estamos desapegados da matéria. E termino essa noite de estudo. Não poderia ser de outra maneira, vocês sabem, cada um de nós temos as nossas preferências e a minha é o nosso querido André Luiz. E André Luiz faz uma comparação que eu achei linda, linda, linda. Como o rio que caminha para o mar. Ele faz a comparação da nossa vida, das nossas diversas vidas, encarnações que caminham para a perfeição. Então eu coloco essas imagens aí do rio desabrochando, caminhando aí, entrando no mar. E aí embaixo os afluentes, que o rio recebe até chegar ao mar. Então, fixem nessas imagens e ouçam o que André Luiz diz. Na introdução do livro Nosso Lar, mensagem de André Luiz. Ele diz assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão,
A alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? André Luiz. Irmãos, agora a nossa prece final. Vamos nos harmonizar, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, aquietar nosso coração e nossa mente. Pai de infinita bondade, agradecemos esses momentos em que estivemos juntos, através do nosso pensamento, estudando, refletindo sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinamentos. Ajudai, ó Pai, a cada filho Seu, principalmente aqueles mais necessitados, todos os desempregados, os desamparados, os que estão aflitos, angustiados, nos leitos à beira da morte física, todos os familiares sem notícias dos seus parentes. Olhai, Senhor, por cada um, por cada necessidade. Concedei a cada coração o conforto, a fé, a coragem de enfrentar esses momentos difíceis em que estamos vivendo. Ajudai a cada um de nós, filhos seus, a nos desapegarmos da matéria, a cada vez mais encontrar a essência da vida que está nos teus ensinamentos, na prática do amor em forma de caridade. Estejai, Senhor, com cada filho teu. Entregamos a Ti a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração, e agradecidos por mais esta noite de estudo, reflexão, dizemos todos juntos, graças a Deus. Obrigada, irmão, pela oportunidade e continuemos juntos. Beijo.